Deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, está em Marcos capítulo 1, versículo 29. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela o servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta e Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades. Também expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Levantando-se de manhã muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue. Foi para isso que eu vim, pelo que foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém, igreja. Glória a Deus. Jesus e a sua obra. Jesus, no seu ministério, ele não deixou de trabalhar. Ele fala que ele e o Pai trabalham até hoje. E é verdade. Jesus nunca deixou de trabalhar pelo bem daqueles que ele criou. E aqui nós vemos Jesus trabalhando, pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho que ele também nos deu a pregar. Ele diz na palavra dele: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então ele já nos deixou o exemplo. Aqui diz: saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo lhe falaram dela. A sogra de Simão, a sogra de Pedro, no caso aqui, irmãos, ela estava de cama e com febre. Nós sabemos que uma dona de casa, com certeza ela deveria ser uma dona de casa. O gosto delas é estar ali para servir uma visita, para tratar bem, mas ela estava impossibilitada. Ela não tinha como, ela estava de cama, a palavra de Deus fala, e com febre. Mas aqui, irmãos, depois da vírgula diz assim: e logo lhe falaram dela. Então, que bom é que quando alguém fala para Jesus de outra pessoa, que é isso? É na oração citar: ó Jesus, pedir. Ó Senhor Jesus, abençoa aquela pessoa. É intercessão. Então diz aqui: e logo lhe falaram dela. Os discípulos ali falaram: ó Senhor, a sogra de Simão, ela está de cama e ela está com febre. Então, nas nossas orações como servos de Deus, nós devemos, falar com Cristo: ó Senhor, tem misericórdia de tal e tal pessoa. Ela está precisando, ela está enferma, ou ela está numa situação difícil, e ela precisa de uma bênção do Senhor. E a palavra de Deus fala que Jesus ouve a oração. E Ele está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Glória a Deus. Ele ouve quando nós oramos pelos outros, irmãos. E a palavra de Deus nos ensina: orais uns pelos outros. Então, aproximando-se, olha como Jesus é bom. Aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela os servia. Oh, glória a Deus. Então Jesus, o que ele fez? Ele tomou ela pela mão. Ele pôs ela de pé. E a palavra de Deus diz que quando Jesus fez isso, a febre foi embora.
Jesus, quando ele toma alguém pelas mãos, a enfermidade vai embora, a dúvida vai embora, a culpa vai embora. O importante é deixar Jesus nos tomar pelas mãos e nos pôr de pé, como ele colocou a sogra de Pedro, e também aqueles por quem nós oramos. Então, quando Jesus ele toca-nos, quem estava prostrado se põe de pé. Quem estava com febre, a febre deixa. Quem estava com a enfermidade vai embora. Porque Jesus, quando toca, faz toda a diferença. Amém? Onde Jesus passa, nada fica igual. Ele transforma tudo por onde passa. Aleluia. Passa por aqui, Jesus. Amém. Ele está aqui passando nesta noite, aqui na igreja. Recebe, igreja, em nome de Jesus. Ele passa aqui esta noite. E ela foi e os serviu. Era a alegria dela estar ali servindo a Jesus e aos seus discípulos. E foi o que ela fez. Logo que foi embora a enfermidade, aquela febre, ela então se pôs de pé e servia. E nós também, quando nós somos curados pelo Senhor, nós temos que servir. Quando nós recebemos a bênção da salvação e com ela as demais bênçãos de cura, de porta aberta, de prosperidade, nós devemos também nos pôr de pé e servir aquele que nos libertou. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos lembra ali que 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou para louvar a Deus e agradecer a Jesus. E Jesus fala: vai-te que a tua fé te salvou. E ele havia perguntado: onde estão os 9? Não foram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Nenhum voltou para dar glória a Deus. Então tem pessoas que muitas vezes recebem a bênção de Deus, mas é ingrato, não volta para agradecer, não toma posse da maior bênção que é a salvação. Mas aquele outro leproso que voltou, um deles, o samaritano, a palavra de Deus, Jesus diz assim: vai que a tua fé te salvou. Aquele que é grato recebe a bênção plena. Ele não recebe só a parte da bênção, mas aquele que é grato recebe a bênção por inteiro. Os outros apenas foram curados da sua lepra e seguiram sua vida até a morte. Mas aquele que voltou e agradeceu e louvou a Jesus, a palavra de Deus fala: vai-te, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Ou seja, ele foi salvo. Além de curado, foi salvo pela sua gratidão. Então, quem busca e recebe a salvação tem um coração grato ao Senhor, tem um coração disposto ao Senhor, aberto ao Senhor. Mas aquele que não agradece, o coração dele é fechado. Ele não se lembra do que Deus fez para ele. Logo ele esquece, porque a vida dele está focada somente neste mundo passageiro. Então vamos servi-lo. Sendo já tarde, tendo posto o sol, trouxeram todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta. E Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades. Também expulsou muitos demônios, porém não permitiam que falasse, porque o conhecia. Então, o versículo 34, ele nos mostra aqui que Jesus curou muitos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Glória a Deus. 35. Levantando-se de manhã, muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus, no seu ministério, irmãos, ele não abria mão da oração. Toda manhã ele falava com o Pai. Bem cedo de manhã ele saía de casa para orar. Ia para um lugar deserto e ali orava. Nós temos que ter o nosso tempo com Deus. Deixar os afazeres, deixar os problemas do dia a dia, sair fora da nossa zona de conforto, ir para um lugar
ter comunhão com Deus. É claro, o lugar principal é a igreja, a comunhão dos santos. Mas muitas vezes também Deus pode te levar num lugar ali solitário para orar. Mas o principal lugar de orar também é a casa de Deus, que Ele nos deixou para ter comunhão com a igreja, com os irmãos e com o Espírito Santo de Deus. Então Jesus não abria mão da oração. Procuravam Simão e os que com ele estavam. Achando, disseram: todos te buscam. Glória a Deus, irmãos. Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus também não abria mão da sua missão, do seu propósito, de pregar o Evangelho, de salvar os homens. Foi para isso que eu vim. Então, Jesus, ele era bem definido na sua caminhada. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas não conseguem definir nada, está todo mundo confuso, as pessoas não conseguem decidir se quer uma coisa, se quer outra. Mas Jesus, ele tinha clareza nas suas decisões e ele é o nosso exemplo, né, de tomada de decisão. Qual o propósito da nossa vida? Né? Para que estamos aqui? Porque Deus permitiu nós estarmos aqui. Temos que perguntar isso para Deus e para a palavra, e a resposta vai estar na palavra dele. E ele vai nos dizer o que fazer, vai nos dar clareza para que a nossa vida, como a de Cristo, tenha um propósito. Jesus não abria mão do seu ministério. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Jesus não perdia a oportunidade. Onde tinha uma porta aberta, ele ia e pregava. Quando não tinha porta aberta, ele pregava no público mesmo, fora das portas. Aqui fala que ele pregava nas sinagogas, por todas as sinagogas, expulsando demônios, pregando a palavra. Então ele cumpriu o seu ministério e nos deu a salvação. Hoje nós temos que, como diz a palavra, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Porque Jesus está às portas, ele volta para buscar a igreja, ele volta para completar a sua obra, para fechar o propósito, né? Encerrar o propósito. A palavra de Deus, ela fala de consumação, ou seja, terminar a obra, consumar a obra. Jesus está às portas, ele volta para buscar a sua igreja, para julgar aqueles que não creram e completar aquilo que Deus prometeu. Amém, igreja? Essa palavra que eu deixo para a meditação da igreja. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.